Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 9 no livro de Josué. Estamos no capítulo 2. Hoje nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 16. Essa leitura será feita na Bíblia NVI. Diz assim o versículo 8. Antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Deus abençoe a sua leitura. Amém? Aqui, todo o cenário desse texto que nós acabamos de ler trata-se dentro da casa, acontece dentro da casa de Raabe, né? Mas ali algumas coisas ficaram mais em evidência. No último vídeo eu falei, né? O temor de Deus que entrou no coração de Raabe, pelo que ela ouviu, né? Sobre o povo de Israel. Raabe ali, né? Aquela prostituta, a casa dela ali, né? Que é praticamente um bordel. Então imagine, chegava soldados, homens ali, e eles contavam. Então essas coisas chegaram muito forte aos ouvidos de Raabe, né? Desse relacionamento, desse trabalho dela de prostituição, e por ter uma casa muito frequentada, né? Então você imagine o quanto isso chegou forte, como isso chegou em volume ao seu coração, né? E entrou um temor muito grande na vida de Raabe. E aqui nessa parte do texto que a gente acabou de ler, que nós acabamos de ler, ele deixa isso muito em evidência, né? A ponto dela mencionar pontos específicos, né? Ali como foi destruído aqueles 2 reis, o mar que, né, se secou para o povo de Israel passar, o Mar Vermelho. Aí ela coloca mais detalhes do que chegou ao seu coração, né? Mas o mais interessante é que ela se entregou tanto a tudo isso, né, e se voltou a Deus, a ponto dela começar a reconhecer Deus como um Deus tremendo. Essa declaração dela, que parece mais um louvor, né, que parece mais uma adoração, quando ela diz assim, o seu Deus, que é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra, né, demonstra o quanto ela estava entregue, o quanto ela estava se voltando a Deus, né. Isso é maravilhoso. A gente começa a enxergar através dessa fala, né, dessa leitura, um pouco mais da manifestação desse poder na vida de Raabe. Isso é maravilhoso. Mas vamos lá, temos também bons princípios aqui para extrairmos para a nossa vida cristã, que é importante, né? Primeiro, quero falar um pouquinho sobre essa atitude dela. Olhando agora o cenário, né, de fé de Raabe, até falo fé, né, porque essa parte, esse contexto todo na vida de Raabe foi mencionado lá em Hebreus capítulo 11, que é justamente o capítulo que trata de fé, né, lá no versículo 30 mais ou menos ali no 30 do capítulo 11 de Hebreus. Mas também é mencionado esse texto, essa parte também, essa história, é mencionada lá em Tiago capítulo 2, no versículo 24 e 25, onde no versículo 26, Tiago apresenta, né, o centro aí desse discurso dele, de falar um pouco sobre essa fé, dizendo que a fé sem a obra ela é morta. Né, que as obras acompanham os nossos atos, a nossa fé, né? Então, crer é agir, é estar em movimento, estar em marcha, né? A fé é isso. E é interessante que ela é mencionada nesses 2 pontos, onde se enaltece muito o cenário da fé. E vamos analisar para entender melhor aí esse contexto da fé
né? Porque para a gente visualizar com muita clareza, né? Nessa ação de Raabe. E o texto que nós acabamos de ler, fica claro, quando Raabe vai negociar, quando ela levanta um clamor, né? Pela sua vida e pela vida dos seus familiares, ela coloca esse contexto do que ela fez, né? Falando, olha, então a sua vida é pela vida da minha família, né? Eu poupei, eu fiz isso. E aí a gente vê o ato de fé. É aí que fica em evidência a fé de Raabe. Veja bem, ela primeiro foi lá e fez. Ela primeiro foi lá, acolheu esses homens, protegeu esses homens com a sua própria vida, colocando sua vida em risco e de toda a sua família. Né? Porque se ela fosse pego, ela e a casa dela ia ser punida. Ela colocou tudo ali em xeque. Foi um ato corajoso e um ato de fé. E ela não sabia o que ela ia receber depois disso. Ela tinha todo esse plano, que aí fica claro que ela pega todo esse cenário e usa para barganhar com eles, para interceder, para clamar pelos seus, pela sua vida e pelos seus. Né? Mas enquanto ela está agindo, ela não sabe qual vai ser o resultado. Isso é fé. Quando nós agimos, mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer, essa é a essência da fé. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas é a certeza de que vamos receber. Por isso que é mencionada lá em Tiago, é mencionado em Hebreus, logo no capítulo 11, que fala de fé. Então nós vemos isso. E é importante nós como cristão, termos isso como um princípio da nossa vida. Porque o mundo não é assim. O mundo fala assim, ó, eu só te ajudo se você me ajudar. Eu só te abençoo se você me abençoar. É desse jeito que o mundo age. O homem e a mulher de Deus, não. Nós abençoamos, nós ajudamos. Se vamos receber alguma coisa em troca disso, está nas mãos do Senhor. Nós não agimos como o mundo. Nosso caráter, a nossa estrutura, o movimento das nossas vidas é muito diferente. E ela deixa isso muito claro, né, nesse ato aí. E aí esse clamor que ela levanta pelos seus familiares. E aí nós temos aí um dever muito grande como um cristão, né, trazendo esse clamor como uma oração, fazendo analogia com a oração, né? Então ela levanta um clamor pelos seus. O princípio que nós temos na Bíblia, né, para tratar esse ponto, é que quando o Senhor fala, né, das bênçãos, ele fala, primeiro Jerusalém, que representa os que estão em volta de mim, que representam a minha casa, que representam a minha família. Então, primeiro Jerusalém, depois a vizinhança, depois até os confins da terra. E é assim que nós vamos distribuindo, nós vamos entregando a unção de Deus que está em nossas vidas, os dons, as manifestações de Deus através de nós, os talentos que Deus nos entrega, os atributos como a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a quietude, o amor. Então, tudo isso que nós recebemos de Deus, quando nós começamos a funcionar, a marchar, quando chega o ídolo da nossa vida, nós temos que começar a colocar tudo isso em evidência, primeiro em Jerusalém, depois na vizinhança e depois até os confins da terra, ou seja, primeiro dentro de casa. E esse é um princípio grandioso. Então, quando você vai clamar a sua oração, você começa a orar, você coloca a sua vida, depois você está lá apresentando a sua família, depois a igreja, depois, né? E se você seguir sempre esse princípio, você vai ter uma caminhada gloriosa na sua vida como um cristão, né? E isso é importante, e isso fica muito em evidência nesse texto. E para nós isso é importantíssimo, até porque a gente vê o contrário, né? As pessoas na igreja, elas são bondosas, amorosas, paz aqui, um abraço ali, ô amado, mas dentro de casa trata com dureza, com guerra, lutando com a carne contra o sangue, né? Naquelas guerras onde há batalhas, não falo com meu irmão, não falo com a minha irmã. Marido e mulher, então, vive muitas vezes num pé de guerra, chega na igreja, glória a Deus, oi amado, oi amada. Isso aí está tudo fora do contexto bíblico, do contexto de Deus na vida do cristão genuíno. A ordem é tudo que nós recebemos de Deus primeiro dentro de casa. É em casa que eu tenho que ser amoroso, é em casa que eu tenho que estar pronto a ouvir, tardio em falar, é em casa que eu tenho que ser manso, né? É em casa que eu tenho que colocar em prática o atributo da quietude, ser longânimo, ser benigno, né? Ter essa benignidade aí em evidência nas nossas vidas. Então, primeiro eu tenho que praticar tudo dentro de casa. E você vê tudo que ela faz primeiramente pela sua casa. E aí ela clama por eles, né? Então, assim,
A palavra do Senhor nos diz que o profeta em casa não tem honra, né? Na sua própria casa não tem honra. Isso às vezes acontece realmente na vida de alguns cristãos. Mas o que acontece? Se eu vou abrir minha boca, vai virar discussão. Se eu abrir minha boca, vai virar guerra. Não dá para trabalhar nessa parte, eu vou trabalhar onde? Eu vou construir um altar para Deus dentro da minha casa, um altar de clamor, de oração. E que os meus familiares, ao assistirem a minha vida, possam ver esse altar de Deus real, firme, verdadeiro dentro de casa. Eu vou clamar pelos meus. E esse é o ato de fé, isso que é a fé. Mesmo não sabendo o que vai acontecer depois, mesmo parecendo que todo o contexto está me colocando em desvantagem, mas a minha fé não está nisso, a minha fé está no Senhor. O que virá depois é de Deus. Lança os pães sobre as águas. Né? Se vier voltar outro. Amém. Mas a fé é isso, é nós colocarmos tudo isso em prática. Então eu não sei qual o cenário que você vive dentro da sua casa, como você vive no seu trabalho, mas não é para você estar em pé de guerra com ninguém, não é para você estar guardando mágoa, tristeza, raiva de ninguém, muito pelo contrário, é para você ser a essência do amor. O amor bíblico, cristão, aquele que tudo espera, tudo sofre, né? Aquele que não espera nada em troca. Então, o que vier, que venha de Deus para a sua vida, como veio para Raabe. Raabe foi muito abençoada. Olha só, ela foi mencionada lá em Hebreus, foi mencionada em Tiago, mas mais do que isso, essa mulher entrou na linhagem de Jesus. Né? Lá na frente nós vamos ver isso através da palavra do Senhor. A honra que essa mulher recebeu de Deus, né? Por mesmo sem conhecer Deus a fundo, mas o pouco que ela recebeu de Deus, ela colocou em prática de uma forma abençoada, né? E aqui a gente vê ela levantando esse clamor aí pela vida da família dela, ao qual ela foi muito abençoada. Mas isso só foi possível pelo ato de fé. De primeiro ela colocar e fazer, mesmo sem saber se ia receber ou não, se ia conseguir alcançar os seus objetivos ou não. E não foi uma obra qualquer não, ela colocou a vida dela em risco por aquele propósito de clamar, de interceder pelos seus. Amém? Responsabilidade minha e sua como cristãos. Que essa palavra possa crescer mais no seu coração e que Deus abençoe grandemente você e sua casa. Amém.